Shalom, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui trazendo uma palavra para vocês e hoje eu estou com o coração assim alegre, feliz, porque Deus me deu mais uma oportunidade para levar a palavra para vocês e é um tempo de a gente estar se alimentando na palavra, né? A palavra é um alimento para o homem, assim como um alimento diário, né? Quando nós acordamos de manhã agora, nós tomamos um café, mais tarde nós vamos almoçar, à tarde nós vamos tomar aquele lanche, aí quando chega a noite nós vamos jantar. E a palavra é assim, nós precisamos estar alimentado dela. Não adianta o corpo estar cheio de alimento, estamos ficando nesse tempo agora comendo, né? Mas o corpo está alimentado, mas a alma está magra, está fraca. E nós precisamos se alimentar dessa palavra. A Bíblia diz, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então, a gente precisa se alimentar dessa palavra. E hoje eu trago uma palavra para você se surpreender. Algo sobrenatural aconteceu na vida de Jesus, de seus discípulos. E aí quando lendo essa palavra eu fiquei assim maravilhado como Jesus teve uma experiência com esses discípulos e os discípulos tiveram uma experiência com Deus. E a palavra me disse lá, que Deus me mostrou lá em Mateus capítulo 14, versos 30. Amém? A palavra do Senhor diz aqui em Mateus 14, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, começou a submergir, diga assim, afundar. Gritou, salva-me, Senhor. Este foi Pedro no momento de aflição, o momento de medo, o momento de angústia. Ele afundou e ele pediu um socorro para o Senhor. Amém? E essa palavra veio para mim hoje, que Deus me entregou nessa noite, orando ao Senhor, e Deus me deu essa palavra para que eu venha ministrar para vocês. E a Igreja Evangélica Apacentar de Deus convida você, e eu creio que essa palavra vai invadir os lares, eu creio que vai ter uma semente no coração de cada pessoa que for ver essa ministração e for ouvir essa palavra, porque a Bíblia diz que a fé é no ouvir a palavra do Senhor. Então eu creio que você vai ficar maravilhado com o poder de Deus, esse Jesus maravilhoso que Ele ora, Ele intercede por nós, Ele é nosso mediador, Ele está no meio entre nós e Deus, é o nosso grande mediador. E eu sei que Ele tem grandes coisas para entregar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento. Amém? Vamos aprender algo que aconteceu com esses discípulos, esses 12 apóstolos, esses discípulos junto com Jesus. Logo após que Jesus ele fez a multiplicação dos pães e peixes para uma grande multidão, Jesus chamou essa multidão e essa multidão estava farta, estava todas abençoadas, e ele despediu aquela multidão para eles irem para sua casa. E logo em seguida ele falou com seus discípulos, seus apóstolos, para que ele pegasse o barco e fosse para o outro lado. E a Bíblia fala que eles foram obedientes, pegaram o barco e foram para o outro lado, lá no mar da Galileia. E esse mar da Galileia é um mar de água doce, não é um mar de água salgada. Ele é conhecido também como Lago de Genezaré, é um lago muito importante, é um mar muito importante lá em Israel, e ele é muito primordial para aquele território todo lá. E Jesus, ele pega esses discípulos e faz um pedido para eles irem para o outro lado, pegar para ir para o outro lado. E algo sobrenatural aconteceu. Foi uma viagem que eles nunca iam esquecer na vida dele, porque foi uma experiência assim sobrenatural. A Bíblia diz que já era final da tarde, aonde Jesus ele se despediu daquela multidão, e no final da tarde, por meio de 6 horas da tarde, ele pediu para os seus apóstolos pegar o barco e ir para o outro lado.
E eu creio que esse barco não era tão pequeno, era um barco muito grande, porque eram 12 homens, 12 discípulos, eram 12 apóstolos, e um barco não era muito pequeno. Mas Jesus, no final da tarde, ele foi para um lugar sozinho, subiu ao monte, onde ele ficou mais próximo de Deus, aonde ele chegou para ter mais uma experiência com Deus, e ele foi orar. Agora eu imagino, eu me surpreendo, eu fico impressionado com o nosso Jesus, o nosso Salvador, o poder de ele ter uma experiência, uma virtude espiritual, logo depois de ter alimentado mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, cerca de 10.000, mais ou menos, de 8 a 10.000 pessoas. E ali a Bíblia fala que ele dava a palavra, dava o sermão lá na montanha, e ele curava. E o dia todo fazendo isso, e no final da tarde, às vezes ele se recolher para descansar, ele poderia mesmo dizer assim: eu vou me recolher para me descansar, porque eu estou cansado. Houve uma batalha espiritual muito grande, mas não, ele preferiu o quê? Orar. A gente, às vezes, nós temos o nosso dia a dia, o nosso cotidiano e nosso trabalho, e às vezes nós temos nossas guerras espirituais, sim, mas quando nós chegamos em casa nós queremos mais descansar, mas estar na nossa casa, na nossa cama. Às vezes nós deitamos, ligamos o ventilador, e quem tem uma central de ar liga a central de ar e vê uma televisão e se descansa do dia de cansaço do dia a dia do trabalho. E às vezes nós, quando nós trabalhamos nessa parte espiritual, nós vamos na casa de discípulos, porque Deus nos deu autoridade para expelir todo espírito imundo, como fala lá em Mateus 10:10, que Jesus nos escolheu para dar essa autoridade de expelir, de expulsar todo espírito imundo e curar toda sorte de bênção, toda enfermidade. Deus fala lá em Mateus 10:10 essa autoridade, mas nós combatemos uma guerra espiritual muito grande, há um cansaço, e às vezes nós chegamos em casa e queremos descansar, mas Jesus, ele foi orar, foi uma batalha espiritual, aonde a Bíblia fala aqui em Mateus 14, que ele curava os enfermos, ele teve uma guerra espiritual. E no final ele viu aquela multidão que não tinha alimento nenhum. Os discípulos já dispersam essa multidão. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, levantou para o céu e consagrou, orou. E aí houve um milagre. Aí você vê uma multidão, quase 10.000 pessoas sendo alimentadas. Como foi o cansaço numa montanha, no calor. E Jesus, no final, ele não foi descansar, ele foi orar no monte, ficar mais próximo do Pai. Ele tinha uma necessidade de ter um diálogo com seu Pai, estar mais próximo do seu Pai. Foi um homem, um filho muito obediente até no final. Ele foi obediente a todas as profecias, foi obediente aos homens, ele teve obediência principalmente ao seu pai. E eu vejo que o relacionamento que ele tinha com Deus era tremendo. E com seu pai, ele precisava estar orando, sendo um filho de Deus, não precisava, mas ele gostava de estar o tempo todo naquela oração. Nós precisamos estar o tempo todo em oração, junto ao Pai. A gente tem um relacionamento com esse Deus. E aí eu me surpreendo. Eu gostaria que você abrisse lá em Lucas capítulo 5. Olha o que diz lá, Lucas capítulo 5, versos 15. Olha o que diz. Lucas capítulo 5, versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Jesus, quando ele fazia toda a cura, libertação, aí que ele ia para o deserto, ele ia orar, ele
quer se apresentar mais para Deus. E ali aquelas pessoas, eles já estavam admiradas. Era uma grande divulgação de um homem de Deus fazendo grandes milagres, curas, libertações, bênçãos, milagres, prosperidade, como Deus abençoa aquele povo com pão e com alimento. Antes ele deu um alimento, ele deu um sermão, que palavra! Mas depois ele saciou aquela multidão com um alimento sólido. Mas aquele povo saiu alegre, indo para casa, feliz da vida, alimentado na alma e alimentado no corpo. Esse que é o nosso Deus, esse que é o nosso Jesus maravilhoso. Olha que diz lá em Lucas capítulo 6:12. 6:12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de quê? De orar. E passou a noite orando a Deus. Jesus, ele passava a noite toda orando ao Pai. Ele gostava de orar. Eu lembro a palavra que fala em Mateus 6:6. Vou ler aqui rápido para vocês. Olha que diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Oras a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Tu quer ter um relacionamento com Deus? Entra no teu quarto, um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo. Conversa com esse Deus, fala com esse Deus, fala qual é o teu problema, qual é a tua ansiedade, os teus projetos que você tem. Fala com esse Deus, ele escuta. Olha o que ele diz, que vem em secreto. Deus vem em secreto, no Espírito Santo vem falando contigo no teu quarto, te ajoelha. E ele diz assim, que te recompensará. A Bíblia diz, pedi, dai-se-vos-á. Pede para Deus, ele te recompensa. Mas é um relacionamento, é igual aquele amigo que você tenha, um amigo íntimo que você desabafa, você fala as coisas para ele, aquelas coisas mais secretas, você confia naquele amigo. É assim que é nosso Deus. Fala com ele, desabafa, fala o teu problema, a tua ansiedade, quais os teus projetos, quais os teus sonhos. Deus vai te recompensar. Diga que ele é teu Pai, diga que ele é Abba Pai, que ele é teu paizinho querido, aquele que te carrega no colo. Eu quero te dizer que tu não é órfão, tu tem um Pai que está lá no céu, que ele fica ouvindo em secreto, diz a tua palavra, ele vem te recompensa. De alguma forma, o meu Deus e o teu Deus vai te recompensar. Tu sabia, irmão e irmã? Mas você tem que conversar à noite. Não é quando a gente chega em casa cansado, aí a gente vou orar ao Senhor, rapidamente a gente se ajoelha, obrigado, Senhor, pelo dia, e cai na cama. Ou quando a gente nem se ajoelha, já cai na cama, já vai se embrulhando, obrigado, Senhor, tu é meu Deus poderoso. Ou quando você acorda de manhã, você diz, Senhor, obrigado pelo acordar. Deus quer um relacionamento secreto, íntimo. Amém? Só que Jesus, quando ele ia orar, ele ia reclamar. Ele não reclamava. Ele falava com Deus, é um relacionamento íntimo. Quando a pessoa estava com fome, ele disse, não, eu vou abençoar esse pão, eu vou abençoar esse peixe e eu vou alimentar. Tu não tem como alimentar o teu discípulo que está passando fome nesse tempo de pandemia? É assim que era Jesus, ele abençoava e às vezes multiplicava pães, peixe. A Bíblia diz lá no Salmos 37, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Jesus, ele a consagrava e abençoava uma multidão, cerca de 8, 10 mil pessoas naquele tempo. E eu fico maravilhado com esse Deus. Se você está com problema de angústia, alguma aflição, Jesus orava, Pai, vem a mim, lá em Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim, vem a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas tu tem que ir, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Chegou a hora de
falar com Deus. É um tempo que Deus quer relacionamento, é assim que era Jesus. Tu acha que ele precisava orar sendo filho de Deus? Não precisava, ele cansado ele ia orar. Ele ia conversar um tete a tete, falava o relatório, agradecendo ao Pai por ter dado aquela unção, aquele poder. A Bíblia diz que ele é um Deus onipotente, o poder de curar, o poder de abençoar, o poder de livrar, é o poder de estar em todos os lugares, é onipresente. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele está lá em cima. Hoje em dia, o nosso Jesus, eu quero te dizer que ele não está no monte, subindo no monte para orar. Jesus, ele está agora, sabe aonde? Lá no seu trono de glória, sentado ao lado do Pai. Quando ele orava aqui, aí Deus disse que ele ia ficar lá do lado dele. E hoje ele está mediando, ele é o nosso advogado entre eu e nós e é o nosso Deus, é o nosso advogado maior. Esse é o nosso Jesus. Ele não está mais no monte, ele está lá em cima olhando, os olhos dele estão em todos os lugares, porque ele é onipresente. Ele sabe o teu problema. Eu que estou aqui na minha casa levando essa palavra, ele sabe o meu problema, que ele é onisciente, ele é onipresente, ele está aqui comigo, ele está com você aí na sua casa agora, porque você se despertou, você se disponibilizou para abrir esse vídeo e ouvir essa palavra hoje. Você está na sua casa, porque hoje você tem um tempo de ouvir essa palavra, mas há um tempo atrás, o trabalho, o cotidiano, o dia a dia, você saindo, você resolvendo seus problemas familiares, indo numa consulta, aí no comércio, ou trabalhando, passar o dia todo no trabalho, não tinha tempo para Deus. Não tinha o tempo de ouvir a palavra, ou você não tinha tempo nem de consertar a sua casa, você dizia que você não tinha tempo, ou você não tinha tempo nem de se ajoelhar, porque ele chegava dentro de casa para orar, não tinha tempo nem de se ajoelhar, não tinha tempo nem de orar na mesa com seus familiares. Hoje você tem tempo. Aproveita esse tempo, se alimente do alimento físico, mas se alimente do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Deixa a sua alma ativada, alimentada, esta é a palavra, para que você tenha força para resistir a esses dias maus que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que quanto mais você tem um relacionamento com Deus, Ele diz assim: eu vou te ouvir, eu vou te abençoar, eu sou o teu galardoador, mas conversa comigo, não fique com a boca fechada, não fique com vergonha de falar comigo. Chegou a hora de tu falar com Deus. Eu tenho um louvor que eu vejo, é um novo louvor que eu escuto, a tua presença, ou a sua presença, é lindo. Entre no quarto, fecha a tua porta, que diz lá: chegou a hora de falar com Deus. É lindo esse louvor. Eu convido você a pesquisar e deixa Deus falar contigo através desse louvor. E eu fico maravilhado, eu vendo aqui lá em Mateus capítulo 14, nesse que a gente está lendo, o verso 23 diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar o quê? Sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só, orando, sozinho. Mas isso era cotidiano, e era o cotidiano de Jesus. Estava orando, fazia constantemente essas orações, como nós lemos agora na palavra de Deus. Mas nós vamos ver o tempo de Jesus e é o tempo dos apóstolos, o tempo que ele estava orando e o tempo que eles foram nesta viagem pelo mar da Galileia. E aí eles foram remando, atravessando esse mar. Mas a Bíblia fala aqui no versículo 24, e diz assim: entretanto o barco já estava longe e muitos estádios. O que é estádios? O que é estádios que fala? Aqui a Bíblia fala, mas eu gostaria que você fosse lá em Mateus 6:19.
Olha que fala em Mateus não, João 6,19. Olha que fala. É a mesma passagem que fala, só que em João. Diz assim: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar. Então a Bíblia fala que em 25 e 30 estádios. O que é um estádio? Qual é a metragem de um estádio? Que eles estavam remando. Era uma cerca de 180 metros de cada estádio. E se eles estavam navegando já 25 a 30 estádios, eles já estavam 5.400 quilômetros já de distância de lá da terra para a distância do Mar da Galileia, onde os discípulos estavam navegando já. Mas a Bíblia fala em vigília. Aí a Bíblia fala que estava muito estádio da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E Jesus, na quarta vigília, que ele se despertou, ele foi ao socorro daquele discípulo. E que ele estava na quarta vigília orando. A primeira vigília, ela é de 6 horas da tarde até 9 horas da noite. A segunda vigília das 9 horas da noite até 0 hora. E a terceira vigília de 0 hora até 3 horas da manhã. E a quarta vigília de 3 às 6 da manhã. Jesus estava orando numa cerca de 9 a 10 horas. Das 6 horas da tarde da primeira vigília até a quarta vigília. E os discípulos estavam navegando já a 25 a 30 estrelas, já estava a 5.400 quilômetros de distância. Tu imagina, esse é nosso Deus, que em 10 horas orando. Eu me envergonho nisso, porque às vezes eu não consigo nem passar 1 hora, nem 30, nem às vezes 15 minutos, e Deus já está nos treinando, já está nos moldando. Nesse tempo agora, nós estamos aprendendo a orar, passar mais tempo em comunhão, nós estamos entrando mais dentro do quarto, fechando a nossa porta, se ajoelhando, tendo tempo que a gente não tinha tempo, porque a gente trabalhava, ficava angustiado, os afazeres, o cansaço. Mas tu imagina Jesus, depois de uma multidão, como eu falei agora, distribuir pães e peixes, os discípulos, Jesus chamou ele para ir distribuir em grupos de 50, de 100, diz a palavra de Deus, né? Mas houve um cansaço naquele sol, naquele tempo lá em Israel, naquele monte. É um cansaço, e Jesus 10 horas orando num monte, e a Bíblia diz que ele desceu. Eu vi aquele problema, aquela angústia dos seus discípulos. A tormenta era muito grande, os ventos eram ao contrário. Pedro, tu imagina você no mar. Tem discípulos nossos na igreja que ele é pescador, ele conhece mar, ele conhece rios. Agora tu imagina você remando ao contrário, com as ondas e os ventos ao contrário. Você é um cansaço muito grande. Nós, como discípulos, às vezes nós estamos assim, os ventos na nossa vida estão sendo ao contrário. As dificuldades, parece que as coisas não acontecem. Imagine uma pessoa sem Jesus na vida, que não crê em Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. As aflições são grandes. Nesse tempo muita gente está angustiada, muita gente está aflita, muita gente estão doentes, muitas pessoas não vê a coisa acontecer, as contas estão atrasadas porque alguns perderam o emprego, não sabem como pagar. Os discípulos estavam nessa época apavorados nesse momento, ventos fortes, ao contrário, cansado do dia a dia, cansado, 10 horas, 10 quilômetros, de 5 quilômetros navegando ao contrário. Eu acredito que o Pedro já estava ali, um homem experiente de mar, um pescador, e ele viu aquele tormento, ele vai afundar o barco. Mas a Bíblia aqui que diz assim: e os discípulos viram-no andando sobre as águas e ficaram aterrados.
apavorados, e exclamaram: é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Aí você imagina, 12 homens dentro do barco, com medo, cansados, apavorados, porque viu um homem. E a gente vê a palavra aqui. Vamos imaginar Jesus, um homem mais ou menos na minha altura, cerca de 70, 80 quilos. A Bíblia fala aqui que Jesus estava andando sobre as águas, ele não estava flutuando sobre as águas, ele estava andando, algo sobrenatural. A Bíblia é bem clara que ele não estava flutuando, ele estava andando. E aqueles homens viram aquele homem andando, pensaram que era um fantasma. É igual nós quando estamos aflitos, a gente vê cada coisa. As pessoas vejam o problema e não vê mais coisa com coisa, não consegue entender o propósito de Deus nas suas vidas. Pensam tantas bobagens: vou morrer, não vou conseguir. A gente fala assim: você está curado, mas eu ainda vou fazer um exame. Você está curado, não, mas eu ainda vou fazer um exame. Eu vejo isso porque às vezes as pessoas nesse tempo agora, nós estamos dizendo tudo ao contrário. Vai morrer, não vai não. Aí pessoas: será? É a dúvida. Quando nós estamos com medo, nós sentimos dúvida no tudo que vai acontecer, assim que foi com esse homem. Mas a Bíblia diz aqui no verso 27, mas imediatamente ele disse para aquele povo: você aí que está me ouvindo, qual é o teu problema? Não sei qual é o problema que tu estás. Eu sempre, uma vez eu falei na ministração passada, alguns estão com os filhos na droga, alguns perderam seu marido para prostituta, às vezes para amantes, às vezes os filhos estão na droga, o marido na droga, a mulher já foi embora de casa. Uns perderam o emprego, uns não conseguem passar no concurso público, outros não sabem o que fazer, outros perderam um ente querido nesse tempo agora, que muitos perderam, nossos parentes, perdi parentes também, nesse tempo de pandemia, né? Perdi, mas a Bíblia fala aqui que viu aqueles homens com medo, 12 homens com medo. Olha o que a Bíblia diz: mas Jesus imediatamente viu aquela aflição, um povo que não estava sem fé. Jesus chegou e disse assim para ele: ei, tem bom ânimo, sou eu. Jesus está dizendo para mim: ei, tem bom ânimo, vai dar tudo certo. Dá tudo certo, mas tenha bom ânimo. Jesus, o Espírito Santo diz: ei, eu estou aqui no teu quarto. Você está chorando às vezes dentro do seu quarto. Jesus está dizendo assim: tem bom ânimo, sou eu que estou aqui. Não temas, ele está dizendo aqui a palavra. Imediatamente, viu? Jesus, quando tu começa a orar, quando tu sobe no monte, quando tu te ajoelha, fala para ele: vinde a mim. Jesus está: vem a mim que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí ele te dá o fardo dele que é leve, e tu entrega o teu que é pesado, ele vai logo aliviando. Ele está dizendo assim: ei, eu só estava esperando tu falar comigo. Eu estava só esperando tu abrir a boca para falar comigo, e tu não abre a boca. Eu sei que tu precisa, mas eu preciso ouvir a tua oração. E Jesus está dizendo para mim e para você: tenha bom ânimo, sou eu que estou falando contigo. Mas não temas, eu estou contigo. Eu sei o teu problema, eu sei a tua preocupação, eu sei o que tu pensas, porque eu sou onisciente, eu sei de todas as coisas. Eu estou aqui no meu trono, junto do lado do meu Pai. Eu sei o teu problema. Os meus olhos estão em todos os lugares. Eu sei a tua angústia. Fala aqui no versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: és tu, Senhor? A pessoa, quando está com medo, está na dúvida, está apavorado, ele duvida que o Espírito Santo está falando com ele. Eu acho incrível. Jesus está dizendo assim: ei, tem bom ânimo, sou eu aqui, sou eu. E aí ele diz assim:
Pedro falou para Jesus: manda-me ir contigo sobre as águas. Pedro primeiro teve a dúvida se era Jesus ou não. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele disse assim: manda que eu vá com o Senhor, ir contigo por sobre as águas. E Jesus disse assim: vem. Jesus tem um poder, porque a Bíblia diz que ele é onipotente. Ele tem o poder de pegar na tua mão, repreender, dar autoridade para te andar sobre as águas. Ele dá autoridade para expelir todo o espírito imundo. Ele dá autoridade no nome dele para curar os enfermos. Ele dá autoridade para te pisar na cabeça da serpente. A autoridade de Jesus. Ele disse assim: vem, eu te dou autoridade, vem até mim. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, reparando, porém, na força do vento, os ventos são ao contrário, às vezes, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Os homens, às vezes nós estamos angustiados, temerosos. Às vezes nós temos medo das ondas, dos problemas, das dificuldades. Sim, tem. Mas quando tu tá cheio de fé, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, a condição dele andar pelo mar, ele ver o mar é o pecado. O mar simboliza o pecado. Quando você vê as ondas, os ventos e as ondas, é o pecado. A gente tem medo. O príncipe dessa terra é o maligno, é o diabo. E aí ele nos deixa realmente com medo. Faz parte a gente ter medo. Mas quando Jesus diz assim: vem, eu estou contigo, não temas. É fé, tu tem que ter fé. A Bíblia fala lá no livro de Tiago, capítulo 1. Olha que fala em Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7. Olha que diz: peçam, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. É verdade. A nossa fé é isso. Quando a gente diz assim: tu tá curada, a pessoa: será? Tu vai conseguir um emprego? Será? Será nesse tempo de pandemia? Semeia um currículo. Apesar que tá até difícil pra gente sair agora, que tem decreto que a gente não pode sair. Mas se você já semeou um currículo em qualquer empresa, no tempo da pandemia, na crise social, o Senhor vai abrir uma porta de emprego para você. Diga amém. Se você está doente, não está mais doente. E eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor já derramou a cura na tua vida. Diga amém. Se o seu marido já saiu de casa, foi para a casa da outra, se você quer tomar fé, tem fé mesmo, o seu homem, o seu esposo, o seu marido vai voltar para casa, vai abandonar e vem para casa viver o princípio, viver a família, viver o verdadeiro projeto de Deus na sua vida. Se você acha que você fez um concurso público e você achou que não alcançou a média, o Senhor pode dizer assim para ti: ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu te tiro lá de trás e te coloco aqui para frente. Número 1 da lista. Esse Deus é o Deus poderoso, é fé. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Se tu pediu para passar no concurso público, Deus vai te dar a vaga que você precisa, onde você pediu. E aí, morre na praia. Se você não crê, como falou lá em Tiago, olha o que ele diz. Vamos repetir: peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Morre na praia, tem dúvida, não tem fé, não estuda, não vai semear o currículo, não vai orar nos pés do Senhor para que o marido volte para casa ou que o filho saia das drogas. Se duvidou, não tem jeito. Ele saiu de casa, foi de novo lá pro beco, o beco, o fumo lá. Aí tu pensa, não vai dar certo. Duvidou. É semelhante à areia do mar, morre na praia. As ondas altas. Eu me lembro quando eu ia para Salinas e vinha, quando nós estávamos indo para Salinas, lá para a praia, a gente via aquelas ondas imensas. Aí ela vinha e quando chegava assim perto de nós, aí lá no meio ela parava. Aí Deus, eu vejo assim, aquelas ondas agitadas, mas vem para cima da gente, aí ela para lá no meio do caminho. E Jesus, ele não quer a gente que pare no meio do caminho. Jesus, ele quer que fala lá em Hebreus capítulo 12, versos 12, eu estava lendo. Olhando firmemente o autor e consumador da fé. Olha para esse Deus que ele é o autor e consumador da fé. É ele que vai te entregar essa bênção toda na sua vida, na minha vida. Quem é o teu autor e consumador? Aqui está em a primeira letra tem letra maiúscula, e consumador, a letra maiúscula é o nosso Deus, é o Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Se tu crê nessa palavra, tu crê que Deus vai abrir uma porta de emprego, tu crê que ele vai te passar no concurso público, tu crê que o seu filho vai voltar das drogas, vai abandonar as drogas, tu crê que teu marido abandonou o vício do álcool, tu crê que teu marido abandonou o vício do fumo, de fumar, tu tem que crer. Crer nesse Deus que é o autor e consumador da fé, que fala em Hebreus capítulo 12, versículo 2. É esse o meu Deus que eu confio, é o Deus que tu tem que confiar, aleluia. E nós não podemos morrer na praia. Tem gente que diz assim, eu lá no passado eu ganhava, eu conquistava, eu conquistei muita coisa lá no passado. Mas o nosso Deus é o nosso autor e consumador da fé. Tu tem que crer que ele foi o Deus que fez lá atrás, o Deus que vai fazer hoje e o Deus que vai fazer eternamente na sua vida. É esse que nossa fé. Mas não aquilo que está falando lá em Tiago capítulo 1, que a gente não pode morrer na praia. Eu conquistei muito lá atrás, Deus me abençoou muito lá atrás, eu ganhei muitas almas lá atrás. E hoje, por que não ganha? Por que não é abençoado? A tua fé ficou, como que fala lá em Tiago, morreu na praia? Deus não quer isso de nós. Deus quer um relacionamento conosco, como falou aqui a palavra do Senhor. Quando Deus chamou Pedro, vem. Jesus está chamando, vem para fazer. Eu quero fazer algo sobrenatural na tua vida. Andar até pelas águas, mas pela fé. E prontamente Jesus, quando Pedro, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, a afundar, gritou, salva-me. Olhou para as dificuldades do dia a dia, perdeu a fé. E Jesus salvou ele. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que tu duvidas do milagre, amado? Por que tu duvidas que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida e na minha vida? Por que tu duvidas? Deus, como eu falei, é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã. Ele pode fazer eternamente milagres na nossa vida, porque a Bíblia diz que ele não é um homem que minta, nem filho do homem que se arrependa e volte atrás da sua promessa. Se ele te tirou do vale da sombra da morte, porque ele tem um propósito na tua vida, amado.
Esse é o Deus que eu tenho que confiar. É esse Deus que eu tenho que acreditar. É esse Deus que eu tenho que me relacionar. É esse Deus que eu tenho que ter aquela conversa, subir no monte, chegar mais próximo dele e chorar. Como eu falei, eu fico até constrangido de ouvir essa palavra que Jesus ficou cerca de 10 horas na quarta vigília orando para o Pai. Era necessário fazer isso? O Filho de Deus? Não. Mas ele ia para agradecer. Ele não ia para reclamar. Eu digo, qual é a onda que está te afligindo, amados? Qual é a onda que você está remando? O vento está ao contrário. E eu vejo que essa palavra, Pedro foi afundando na água. Olha como é a pessoa quando não tem fé, não acredita que podia andar sobre as águas. Pedro era um pescador, era um nadador de excelência. Teve medo de afundar e pediu socorro para o Deus. Aí Jesus disse assim: homem de pequena fé. Às vezes nós temos algo que Deus entregou na nossa vida, algo profissional. Vou falar da área profissional. E Deus te deu sabedoria na tua área profissional. Não sei por que eu estou falando isso, que não estava nem escrito aqui. E serve para você e serve para mim. Deus te deu estratégia, deu sabedoria, deu conhecimento, deu inteligência. Mas você não está usando isso que o Senhor te deu na tua vida para você ser um homem próspero. Deus te trouxe aqui hoje para levar essa palavra para você, para que você venha entender e ter um relacionamento com Deus. Por que está batendo cabeça? Por que está há muito tempo batendo a cabeça na parede, angustiado, aflito? Confia no Senhor. Ele fala aqui, tem bom ânimo. Sou eu que estou aqui do teu lado. O Espírito Santo, ele é nosso amigo. Ele fala, não temas. Aleluia. E a Bíblia diz aqui, subindo ambos para o barco, Jesus pega Pedro, foi andando sobre as águas, subiu ao barco. E Jesus disse assim, cessou o vento. É lindo. O nosso Deus, ele tem um poder de parar o vento forte sobre a sua vida. Se a onda está ao contrário, subindo no teu barco, querendo afundar o teu barco, Jesus pode derramar a bonança. Onda, calma, e você subindo no barco de Jesus, com Jesus. Aí o vento forte acalma, aí só aquela brisa, aquela calmaria, o mar fica aquela calma, aquela bonança. É linda essa palavra. Tenha uma experiência com Jesus. Deixa ele ter uma experiência com você. Permita-se que Jesus tenha uma experiência contigo. E a Bíblia diz aqui no versos 33, diz assim, e os que estavam no barco adoraram, dizendo. Quando Deus quer fazer algo sobrenatural na nossa vida, ele acalma o vento e deixa o mar uma bonança. E nós temos que adorar o único Deus, Jesus. E ali dá para entender, eles tiveram uma entrega, diz assim, verdadeiramente és o Filho de Deus. Se tu crê que Jesus é o Filho de Deus, se tu credes que Jesus é o nosso Salvador, se tu credes que Deus ressuscitou ele dos mortos, abra teu coração. Jesus está batendo agora no coração, que um tempo desse eu ouvi de uma pessoa, Jesus está batendo no meu coração. Diga, amado, se ele está batendo, chegou o tempo, abra que ele quer entrar e ceiar contigo. Aceita Jesus.
Por que está batendo cabeça? Por que está remando o vento ao contrário, a onda ao contrário, o vento ao contrário? Para que tanto sacrifício? Para que pagar preço que Jesus já pagou o preço com a sua vida por nós? Para que isso? Você não precisa pagar preço de nada. Jesus já pagou um alto preço. Nós não somos mais nem... A gente não manda nem nós. Sabe por quê? Jesus já comprou eu, você com sangue. Lá naquela cruz. Ele pagou um alto preço por nós. Ele é o nosso dono. A gente não tem mais nem livre-arbítrio, porque quem é o nosso dono é Jesus. Nós somos só servos. E eu te convido hoje para aceitar Jesus. Se você quer aceitar Jesus, faça um comentário lá aqui no YouTube da igreja Apacentar, Igreja Evangélica Apacentar de Deus. Coloque o seu nome. Eu quero aceitar Jesus. Coloca lá, eu quero. Faz um comentário que nós vamos entrar em contato com. Deixa o seu telefone, eu entro em contato com você. Os bispos entram em contato com você. Os pastores entram em contato com você e vai orar com você, para que você venha aceitar esse Deus e dizer assim: verdadeiramente, Jesus, tu és o Filho de Deus. Eu reconheço como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Amém. Essa é a palavra, meus amados. E Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe as tuas finanças, Deus abençoe o teu casamento, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua casa. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sempre com você e comigo. Amém? Beijo no coração e Jesus te ama.